Com a chegada do outono, aparecem também as dúvidas dos pacientes com câncer ou que tiveram câncer se eles podem ou não tomar a vacina contra a gripe. Meu nome é Rodrigo Moraes, médico oncologista, e neste vídeo eu vou responder a essa e outras dúvidas. Pacientes com câncer ou que tiveram câncer devem tomar a vacina contra a gripe? Sim, em geral, os pacientes com câncer ou que tiveram câncer devem tomar a vacina contra a gripe. E quem mora com eles ou cuida deles também devem ser vacinados. A gripe é uma doença infecciosa do sistema respiratório causada por um vírus altamente contagioso chamado influenza, que acomete indivíduos de qualquer idade. Os principais sintomas são febre, tosse seca, dor de garganta, coriza e espirros, dores no corpo, dor de cabeça, calafrios e cansaço. Trata-se de uma doença aguda, com início rápido e duração curta, e autolimitada, pois é curada espontaneamente em pouco tempo, em geral 1 a 2 semanas. Portanto, pessoas saudáveis com gripe não complicada não precisam procurar o pronto-socorro. No entanto, a gripe pode causar sintomas mais graves e complicações sérias, especialmente no chamado grupo de risco, que inclui pessoas de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, que são mulheres até 45 dias após o parto, e portadores de doenças crônicas, incluindo doenças que comprometem o sistema imunológico, como o câncer. A vacina contra a gripe estimula o organismo a produzir anticorpos que o protegem contra a infecção pelo vírus. A campanha nacional de vacinação contra a gripe tem o objetivo de reduzir os casos graves, as internações e as mortes decorrentes da gripe no público-alvo, que inclui ainda os trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, indígenas e presos e funcionários do sistema prisional. Estudos mostram que a vacinação contra a gripe pode reduzir até 45% do número de internações por pneumonia e até 75% das mortes por complicações da gripe. Portanto, como os pacientes com câncer ou que tiveram câncer têm um risco maior de complicações decorrentes da gripe, eles devem receber a vacina. Os portadores de doenças crônicas, incluindo o câncer, precisam de uma solicitação médica por escrito contendo o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, para poderem receber a vacina nos postos. Quando os pacientes com câncer ou que tiveram câncer devem tomar a vacina contra a gripe? O ideal é tomar vacina contra a gripe assim que ela estiver disponível à população durante a campanha nacional de vacinação contra a gripe, geralmente nos meses de abril e maio. Isso porque, após a aplicação, a vacina precisa de cerca de 2 semanas para produzir o efeito de proteção. E a infecção pelo vírus da gripe, por sua vez, ocorre geralmente nos meses de outono e inverno. Nessa época, as pessoas tendem a se aglomerar em ambientes com pouca ventilação, facilitando a circulação do vírus. Então, o ideal é tomar a vacina o quanto antes, para que o seu organismo tenha tempo para produzir a defesa necessária para o período de maior vulnerabilidade, que é o inverno. Que tipos de vacinas contra a gripe são recomendados para pacientes com câncer ou que tiveram câncer? As vacinas contra a gripe disponíveis no Brasil são vacinas com vírus inativados, ou seja, feitas de partículas de vírus mortos, aplicadas na forma de injeção subcutânea ou intramuscular. Por ser uma vacina com vírus inativado, ela é muito segura, inclusive para quem está em tratamento contra o câncer, e não há o perigo de ela causar a gripe. A vacina aplicada na rede pública de saúde é trivalente, ou seja, ela protege contra os 3 subtipos de vírus influenza que mais circularam no último ano no hemisfério sul, determinados pela Organização Mundial da Saúde: o influenza AH1N1, o influenza AH3N2 e o influenza B. Na rede privada de saúde é disponível também a vacina tetravalente, que protege ainda contra um outro subtipo de vírus influenza B, de menor relevância clínica. Posso tomar a vacina contra a gripe durante o tratamento contra o câncer?
Sim, pacientes em tratamento contra o câncer, quimioterapia ou radioterapia, podem e devem tomar vacina contra a gripe. O câncer e o tratamento contra o câncer podem enfraquecer o sistema imunológico, o que os coloca em risco maior de complicações sérias se eles pegam gripe. Muitas pessoas se preocupam com a possibilidade de a vacina causar a gripe, mas a vacina não tem essa capacidade. O que pode ocorrer são as seguintes situações. Após tomarem a vacina contra a gripe, algumas pessoas desenvolvem sintomas leves, como febre baixa, mal-estar ou dores musculares. Isso é causado pela resposta do sistema imunológico à vacina e geralmente se resolve rapidamente. Além disso, a vacina contra a gripe não tem eficácia de 100%. Na verdade, a eficácia é de até 90%, ou seja, cerca de 10% dos vacinados poderão ter a gripe, mas geralmente será de menor intensidade. Finalmente, a vacina contra a gripe protege da gripe, mas não protege dos resfriados, que também são muito comuns no inverno e têm sintomas semelhantes aos da gripe, porém mais leves. Recente pesquisa publicada em dezembro de 2016 na revista científica Câncer estudou a eficácia da vacina durante a quimioterapia. Os autores concluíram que a vacina contra a gripe pode ser administrada efetivamente a pacientes em tratamento com quimioterapia, mesmo durante o período de queda da defesa do organismo. É recomendado ainda que pessoas que moram ou cuidam de uma pessoa com alto risco de complicação relacionada à gripe também tomem a vacina, para diminuir o risco de transmissão da doença. Isso significa que se você está sendo tratado contra o câncer, os moradores da sua casa e os cuidadores devem receber a vacina contra a gripe. Não devem tomar a vacina contra a gripe crianças menores de 6 meses de idade, quem teve alergia severa, ou seja, reação anafilática a uma dose anterior da vacina, quem tem alergia severa a ovo ou a algum outro componente da vacina, quem teve síndrome de Guillain-Barré dentro de 6 semanas após uma dose prévia da vacina e quem está com uma doença aguda, moderada ou grave com ou sem febre. Nesse caso, recomenda-se adiar a aplicação da vacina. Na dúvida, consulte o seu médico antes de tomar a vacina. Eu tive câncer, mas não tenho sinais de câncer agora. Pegar gripe ainda é perigoso para mim? Sim, se você teve câncer, pode ter um risco maior de complicações se pegar gripe, mesmo se você está livre de câncer agora. Converse com seu médico sobre tomar vacina contra a gripe. Pacientes com câncer ou que tiveram câncer são mais propensos que outras pessoas a pegar gripe? Não se sabe ao certo se pacientes com câncer ou que tiveram câncer são mais propensos a pegar gripe. O que sabemos é que pacientes com câncer ou que tiveram certos tipos de câncer, especialmente câncer hematológico, têm um risco maior de complicações se pegarem gripe. Por que devo tomar vacina contra a gripe todos os anos? Porque o vírus influenza pode sofrer mutações no decorrer do tempo. Consequentemente, a vacina contra a gripe deve ser atualizada a cada ano para proteger contra os subtipos do vírus influenza que mais circularam no último ano na região. Portanto, você não pode contar com vacinas que tomou no passado para se proteger contra a gripe deste ano. O que posso fazer para me proteger da gripe? A melhor maneira de evitar a gripe é tomar a vacina todos os anos. Para proteção extra, incentive todos os membros da sua família a tomarem a vacina também. Isso diminui a chance de eles pegarem a doença e transmiti-la a você. A gripe é transmitida quando a pessoa contaminada tosse, espirra ou fala, eliminando secreções repletas de vírus pelas vias respiratórias. Essa transmissão ocorre de duas maneiras: por meio do contato direto das secreções com as mucosas, nariz, boca e olhos de outras pessoas, ou por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com as mucosas. Portanto, além da vacinação, é fundamental adotar outras medidas para evitar pegar ou transmitir a gripe. Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, use lenço descartável para a higiene nasal,
Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou álcool em gel, principalmente antes de comer ou após tossir ou espirrar. Evite tocar o nariz, a boca e os olhos. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Evite locais com aglomeração de pessoas. Mantenha o ambiente bem arejado. Evite o contato próximo com pessoas que estão com gripe. E mantenha hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, ingestão de líquidos e exercícios físicos. Quando pacientes com câncer devem receber medicamento antiviral para prevenir ou tratar a gripe? O medicamento antiviral oseltamivir ou Tamiflu funciona evitando que o vírus se reproduza no organismo. Porém, não deve ser usado em todos os casos de gripe na população. Nos casos de infecção pelo vírus influenza em geral, ele pode reduzir a duração dos sintomas em cerca de um dia. Já nos casos de gripe AH1N1, ele pode reduzir o risco de morte em até 20%, desde que tomado até 2 dias após o início dos sintomas. Portanto, o antiviral é recomendado nos seguintes casos de gripe: pacientes com agravamento do estado de saúde nas primeiras 48 horas desde o início dos sintomas da gripe e pacientes com maior risco de apresentar quadro clínico grave. Então, o medicamento antiviral pode ser útil aos pacientes com câncer ou que tiveram câncer a critério médico, já que eles fazem parte do grupo de risco. Por exemplo, se o paciente em tratamento contra o câncer apresentar sintomas de gripe, ou se o paciente em tratamento contra o câncer tiver contato próximo, até 2 metros, com uma pessoa com gripe. Nesse caso, trata-se de uma prevenção da gripe. Quando devo procurar ajuda médica? O paciente com câncer ou que teve câncer pertence ao grupo de risco para complicações relacionadas à gripe. Portanto, deve ficar mais atento se manifestar os sintomas. Assim, todos os pacientes com câncer ou que tiveram câncer e que estão com os sintomas de gripe devem seguir as seguintes etapas. Procure atendimento médico e identifique-se como paciente oncológico. Solicite e use uma máscara para minimizar o risco de transmissão. O médico decidirá sobre a indicação de medicamento antiviral, caso a caso. Após ser orientado ou medicado, fique em casa até pelo menos 24 horas após a febre ter desaparecido e mantenha-se afastado de outras pessoas, se possível, para evitar que elas também fiquem doentes. Lembre-se, pacientes com câncer têm um maior risco de complicações devido à gripe, em geral podem e devem tomar a vacina contra a gripe, devem comunicar ao seu médico se apresentarem sintomas de gripe ou se tiverem contato próximo com alguém com gripe. Bom, espero ter esclarecido as dúvidas mais comuns relacionadas a câncer e vacina contra a gripe. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para deixar sua pergunta abaixo. E lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Um abraço e tchau!